Olá! Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre variáveis. Mas o que são variáveis? Na programação, uma variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e representar um valor ou uma expressão. Essas variáveis elas só vão existir durante o tempo de execução desse programa. Essas variáveis precisam ter nome. A esse nome nós chamamos de identificador. É assim que eu consigo encontrar este dado na memória do computador. Porque se eu não souber o nome da variável que contém essa informação, eu também não consigo ir lá e acessar ele simplesmente testando todos os endereços possíveis de memória, porque é muita coisa. Bom, vamos tentar exemplificar como que funciona isso usando uma metáfora. Imaginemos que a minha memória eu possa representar como um terreno que eu comprei. As áreas da memória vão ser representadas aqui pelas vagas que eu vou criar para colocar os veículos. Os veículos são meus dados, minhas informações. Essas vagas que eu criei dentro desse estacionamento, elas precisam ser identificadas. Por isso, eu vou ter que dar um nome para cada uma delas, que é uma maneira de eu saber onde eu parei meu carro. Eu parei meu carro na vaga tal. Então, eu vou chamar ali, ó, vaga A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Bom, essas vagas parecem apropriadas para que eu estacione os meus veículos. As minhas vagas estão ali criadas, então eu tenho que declarar essas vagas que foram criadas. Olha, vaga 1, vaga 2, eu estou declarando o nome dessas variáveis, que são as minhas vagas. Só que eu posso ter que estacionar veículos maiores. Então eu vou reservar dentro do meu estacionamento áreas que comportem veículos como ônibus e caminhões, por exemplo. Então eu crio vagas maiores para isso e também tenho que nomeá-las, identificá-las. Também posso ter a necessidade de vagas menores, por exemplo, para motos. E aí eu também vou criar os identificadores dessas vagas. Veja, isso é uma analogia da memória e os seus endereços. E aí nós temos o estacionamento, que é a metáfora de memória, e as vagas de veículo, que são a metáfora para esses espaços de memória. E aí, quando eu tenho todas as minhas vagas declaradas e criadas dentro do meu terreno, eu estou apto para poder estacionar os veículos. E eu sei exatamente aonde os veículos que eu estou colocando no estacionamento estão. Por quê? Porque eles estão em vagas identificadas. Vamos agora pegar uma vaga dessa como exemplo. Vamos lá buscar a vaga A1. Como que esse veículo foi parar aí a partir do ponto de vista da programação? Olha, eu tenho que declarar a existência dessa vaga. Com essa vaga declarada, ela passa a existir. Se ela existe, eu posso atribuir um valor a esta vaga. Essa setinha apontando para a esquerda é o sinal de atribuição. Então, o que eu estou atribuindo para a vaga? Um carro. Eu vou chamar de carro 1. Eu dei o nome do meu dado de carro 1. Essa setinha, então, ela vai fazer com que o texto seja lido assim, ó. A1 recebe carro 1. Essa setinha, ela é um comando de atribuição. Mas o que é um comando de atribuição? É uma forma que nós temos para colocar um dado dentro de uma variável. Esses comandos de atribuição eles podem variar de linguagem para linguagem. Em algoritmo, nós vamos usar essa setinha para a esquerda. Na linguagem de programação Python, a seta é substituída pelo sinal de igual, igual. Então, em Python ficaria assim, ó, A1 recebe carro 1. Existem linguagens de programação cujo comando de atribuição é diferente de Python. Agora vamos imaginar a seguinte situação. E se eu quisesse colocar outro carro no lugar que tenho
o carro 1? Eu conseguiria colocar 2 carros ao mesmo tempo na vaga A1? Nem fisicamente isso é possível, tampouco digitalmente é possível. Na programação, quando o carro 2 ocupar A1, o carro 1 some dali. Lógico que no mundo físico eu precisaria primeiro tirar o carro 1 da vaga para poder então entrar com o carro 2. Isso daí seria uma outra atribuição. Só que na programação, quando eu faço isso, A1 recebe carro 2, simplesmente eu perco o carro 1. Ele é eliminado da memória e em seu lugar eu coloco o carro 2. Então, como nós estamos falando, não é muito diferente. Essa metáfora, apesar dela ser de uma maneira assim muito material, e quando nós falamos de programação, nós estamos num mundo mais digital, só que a ideia é muito parecida. Quando nós temos as vagas dentro do estacionamento, elas são um paralelo aos endereços de memória dentro da memória. Imaginemos então ali o nosso computador. O nosso computador tem o seu estacionamento. Esse estacionamento, então, ele tem diversas vagas. E essas vagas são o que nós chamamos de endereço de memória. Só que esse endereço de memória, ele é composto, o nome dele é composto por diversas caracteres hexadecimais. E nós não iríamos entender ou conseguir decorar onde está o quê. Por isso que para fazer um atalho a esses endereços, nós criamos identificadores, que são as variáveis. As variáveis, então, vão estar apontando para endereços de memória. Essas variáveis serão devidamente nomeadas. Aí eu criei a variável N1, N2, N3. Feito isso, eu posso atribuir a cada uma delas um valor. Atribuindo esse valor à minha variável, eu estou, na verdade, colocando esses valores na memória do computador, nos endereços apontados por esses identificadores. Observe que nesses endereços de memória, eu coloquei apenas valores numéricos. Se eu quisesse, eu poderia criar na minha memória espaços maiores para conter objetos do tipo texto, poder ter expressões literais. Aí eu crio espaços na memória, vou dar nome a eles, S1, S2, S3, e vou colocar neles textos. S1 recebe programação, vai lá para a memória. S2 recebe variáveis, vai lá para a memória. S3 recebe tipos primitivos, que também vai lá para a memória. Isso em algoritmo é bem visível, porque eu preciso declarar as variáveis. Muitas linguagens de programação exigem que as variáveis sejam declaradas. Por quê, professor? Porque quando eu declaro uma variável, além de eu estar assinalando o identificador para seu endereço da memória, eu também vou dizer qual é o tipo desta informação. Eu posso dizer que a informação é do tipo inteiro. Eu posso dizer que a informação é do tipo real. Eu posso dizer que a informação é do tipo texto. Eu posso dizer que a informação é do tipo lógico. Esses são os 4 tipos primitivos. É o assunto de uma próxima aula nossa. Porém, desde já, eu queria antecipar esse conteúdo e dizer o seguinte: dependendo da linguagem de programação, eu preciso sim definir o tipo de variável, porque para cada tipo de variável ele reserva um espaço diferente na memória. Valores inteiros, por exemplo, usam menos espaço de memória do que valores reais. Valores reais usam na memória espaços menores que variáveis do tipo texto, caractere ou string. Isso são as linguagens que nós chamamos de tipagem forte, onde o tipo tem que ser definido.
Outras linguagens têm uma coisa chamada tipagem dinâmica, porque eles já utilizam o conceito de objeto, e outras coisas que não cabem agora na explicação, já que a gente está apenas começando. Mas isso é apenas para vocês saberem que existe essa diferença entre as diversas linguagens que existem por aí. Então, para finalizar a nossa aula sobre variáveis, nós já vimos que quando eu crio uma variável, eu preciso dar um nome a esta variável. Esse nome, por sua vez, nós chamamos de identificadores. Só que tem regra para dar esses nomes. Eu não posso sair dando nome de qualquer jeito. Existem umas regrinhas a serem seguidas. Por exemplo, todo nome de variável tem que começar por um caractere alfabético, nunca por número. Nós até admitimos usar aquele sublinhadozinho, mas deixa isso mais para frente. A priori, vamos começar sempre por caractere alfabético e nunca por um número. Aí sim, depois que começa com uma letra, o nome pode ser seguido por mais caracteres alfabéticos ou numéricos, sem problema algum. Não devem ser usados espaços em brancos, nem caracteres especiais. Eu não posso criar um nome que vai ser ligado por espaços em branco. Nome do aluno. Eu não posso criar essa variável com espaços em branco ali no meio. Tampouco posso criar variáveis que utilizem caracteres especiais, como cifrão, o jogo da velha, porcentagem, rei comercial, porque estes são caracteres utilizados pela programação. Além disso, eu não posso usar como nome de variável palavras especiais reservadas para cada linguagem de programação. Dando o exemplo do Python, o Python tem um comando chamado print, que serve para exibir algo na tela. Eu não posso dar a uma variável o nome de print. O Python recebe dados digitados pelo teclado a partir de um comando chamado input. Eu não posso dar o nome de input a uma variável, porque são palavras reservadas da programação Python. O mesmo vale para as outras linguagens de programação. Bom, com isso nós encerramos este conteúdo de variáveis. Aí está o livro que eu usei como referência e a ideia da vaga de garagem veio do professor Gustavo Guanabara, cujo link do seu vídeo está aqui. Quem quiser assistir a aula dele também é muito boa, apesar de ser focada para JavaScript. Porém, é um material muito bom e eu recomendo. Até a próxima, pessoal.